Eu vou ler o primeiro, a igreja lê o segundo. Combinado? Está combinado assim? Eu leio o primeiro, a igreja lê o segundo. Eu leio o terceiro, a igreja lê o quarto. E assim Jesus viu um homem cego de nascença. E seu discípulo lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou este? Ou seu pai? Vamos de meditar numa passagem poderosa, a qual vai falar aos nossos corações nessa noite. A Bíblia vai nos dizer que Isaías profetizou que o próprio Deus estaria no meio do seu povo. O próprio Deus, aleluia, ia ensinar o seu povo. Mas é oportuno verbalizar para cada um de vocês que Isaías profetizou que as ovelhas da casa de Israel não iam entender, não iam compreender, para Deus sarar o seu coração. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus Nazareno, ele é o próprio Deus no meio do seu povo, o Emanuel, o Deus conosco. E a Bíblia diz que quando Jesus, aleluia, ele veio e pisou no solo desta terra, o povo estava desgarrado como ovelhas sem pastor. O povo estava afastado dos caminhos do Senhor. Havia muitos religiosos, havia escribas, havia fariseus, havia outras religiões naquela época, mas, aleluia, era só doutrina de homem, irmão. Estavam distantes do Senhor, estavam distantes da presença do Senhor. Aí a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Deus envia o seu anjo, a saber, Gabriel. Gabriel é o anjo que assiste diante de Deus, é o anjo que traz mensagem, aleluia. Deus fala com Gabriel. Gabriel é um anjo de mensagem, um mensageiro. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que agora, aleluia, esse anjo vai a uma virgem desposada com um varão, aleluia, descendência de Davi. Aleluia, aquela mulher foi escolhida. A Bíblia vai dizer, meus queridos, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que Maria, quando vê o anjo falou assim: olha, bem-aventurada és entre todas as mulheres, porque do teu ventre nascerá o Salvador, aquele que vai libertar o seu povo da escravidão do pecado. Quando Maria de Nazaré escuta essas palavras, ela falou: como se fará isso? Se eu sou uma virgem, sou uma mulher pura, não conheço varão, a saber, não conheço homem. Falou assim: a virtude do Altíssimo descerá sobre ti, e o santo que há de ser gerado no teu ventre será gerado do Espírito Santo. Jesus, ele não nasceu por vontade da carne, por vontade de sangue ou varão. Jesus foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Olhe para cá, antes de eu entrar no texto, no contexto a qual nós acabamos de exaurir, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que o santo Jesus de Nazaré, que foi gerado no ventre de Maria, aleluia, é o próprio Deus. Me prova na Bíblia, pregador, que Jesus é o próprio Deus. Israel não entendeu, irmão. Israel não compreendeu isto, mas nós, gentios, nós que não somos hebreus, mas somos israelitas de Deus pela fé em Jesus de Nazaré, descendência de Abraão pela fé no sangue de Cristo, a nova e eterna aliança. Israel não entendeu, Israel não compreendeu que Jesus é o próprio Deus na terra, mas João descreve a natureza de Jesus Cristo, dizendo: olha, no princípio ele é o verbo, e o verbo é Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você ler aí João capítulo 1, versículo 1, João descreve quem é Jesus de Nazaré. Ele é o próprio Deus, ele é a boca de Deus, ele é a criação. Observe, você que pode, abra sua Bíblia no livro de João capítulo 1, versículo
versículo 2, a Bíblia vai nos mostrar, meus queridos, amados irmãos, aleluia, que Ele fez tudo, tudo foi criado por Ele, tudo existe e subsiste por Ele. Ele criou o mundo, mas o mundo aborreceu, o mundo, aleluia, não o recebeu, aleluia, Ele veio para os que eram seus. João capítulo 1, versículo 11, irmão, vai nos dizer a poderosa palavra de Deus, que Jesus foi rejeitado pelos judeus. Jesus não foi aceito, aleluia, pelos judeus, mas nós estamos aqui, porque nós um dia levantamos a nossa mão, reconhecendo Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor, como nosso Deus, que nos justifica, que nos purifica. É por isso que nós estamos reunidos. Nós não estamos reunidos porque a irmã Márcia e seu esposo nos convidou, não. Nós estamos reunidos porque nós somos carentes dele, porque nós somos dependentes dele, porque nós precisamos dele, porque a palavra dele é comida, porque a palavra dele verdadeiramente é bebida para a nossa vida. Aleluia. Jesus de Nazaré, ele vai exercer o seu ministério com 30 anos de idade. Jesus Nazareno, ele vai agora anunciar as boas novas. A Bíblia vai dizer que antes que Jesus Nazareno, ele viesse, aleluia, pregar as boas novas, saber o evangelho, convidando as pessoas ao arrependimento. Se você observar a luz da palavra de Deus, no livro de João capítulo 3, ele vai ter um diálogo com um príncipe da sinagoga, chamado Nicodemos. Ele vai dizer: Nicodemos, é necessário tu nascer de novo. Jesus vai ter um diálogo com ele. Jesus vai, aleluia, dar instrução para Nicodemos a respeito do novo nascimento. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Jesus operava milagres, prodígios, maravilha, e os religiosos, escribas, fariseus, aleluia, que pregavam, era uma mensagem, irmão, aleluia, que não edificava as pessoas, era uma mensagem vazia. Mas agora, aleluia, o próprio Deus está no meio do seu povo, e o alvo de Jesus foi, aleluia, levar o povo novamente à adoração ao verdadeiro Deus, fazer o povo se arrepender dos seus atos pecaminosos. João Batista, aleluia, ele inicia o ministério cumprindo a profecia de Isaías, que antes que o Emanuel, o Deus conosco, viesse pisar no solo dessa terra, Deus enviaria o seu anjo, a saber, João Batista. João inicia o seu ministério, a voz que clama no deserto, e ele vem lá no deserto clamando: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O reino do céu não é para aqueles que vivem no pecado, irmão, que vivem, aleluia, fazendo a vontade da natureza pecaminosa. Aleluia, o reino do céu é para aquele que está disposto a perder nesta terra os prazeres, deleites que esse mundo pecaminoso oferece. O reino do céu é para aquele, aleluia, que se arrepende dos seus pecados, reconhece a Cristo como seu Salvador, como seu justificador. A Bíblia vai dizer que as pessoas vinham a João Batista, e João pregava uma mensagem de impacto, irmão. Aleluia, dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Só vai entrar no reino do céu quem se arrepender dos seus pecados. Outrora nós vivíamos no pecado, outrora nós vivíamos praticando coisas que aborrecia ao nosso Deus. Mas a Bíblia vai nos mostrar que quando eu e você, irmão, reconhecemos a Cristo, Cristo nos justifica pelo seu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que as pessoas vinham a João, até mesmo os religiosos daquela época vinham a João. E quando João Batista, ele olha aqueles religiosos
vindo a ele, eles olham para ele assim: raças de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Observe, irmão, que João testifica de uma ira. Vai chegar uma época, irmãos, que Deus, aleluia, vai derramar a sua ira sobre essa terra, porque as pessoas estão virando as costas para Deus. Eu acredito que nessa noite alguém convidou alguém para estar aqui. Vamos lá, Deus vai usar o pastor, Deus tem uma palavra, Deus tem uma cura, Deus tem uma bênção, mas as pessoas, irmão, preferem os deleites, preferem os prazeres, preferem a cama, não querem, aleluia, ouvir a palavra. Eu quero dizer nessa noite que nós estamos no melhor lugar. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa vida, ela passa rapidamente. Aleluia, nossa vida, irmão, é como o dia de ontem, que passa e não volta mais. Observe que nós estamos envelhecendo. Eita, você mais claro, cada dia nós estamos morrendo, cada dia nós estamos murchando, irmão. Observe como nós estamos envelhecendo. Observe como os dias estão se passando rápido. Aleluia, o Espírito Santo, ele está falando com a terra. O Espírito Santo está falando conosco. É momento, irmão, de nós, aleluia, levar Deus a sério. É momento de nós levar Jesus a sério, irmão. Muitos estão virando as costas para Deus. Muitos estão pensando que tem tempo. Amanhã, pastor, eu vou para a igreja. Amanhã eu me conserto com Jesus. E se não houver amanhã? Muitos falam, meus irmãos, olha para cá, os jovens lá fora. Ei, depois vocês namoram. Jesus está falando com vocês também. Eita glória, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aleluia, o Espírito Santo, ele tem pressa em falar comigo e falar com você, irmão, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã as pessoas vão procurar o Espírito Santo e não vai achar. Vai procurar Jesus e não vai achar. Aleluia, louvado seja o Senhor. Não, aleluia, não endureça o seu coração nessa noite. O Espírito quer usar cada um de vocês. Eu vou, aleluia, falar algo que o Espírito falou no meu coração esses dias, irmã Márcia. Estava eu trabalhando, irmãos, aleluia, e aleluia, o Espírito Santo falou assim: meu servo, muitos, aleluia, pede ao retorno de Jesus, pede para Jesus voltar logo. Mas se nós observar no livro de Mateus, escuta aí, jovens, no livro de Mateus 24, verso 22, aleluia, que antes que Jesus volte, meus irmãos, haverá uma grande aflição. Aleluia, o povo quer que Jesus volte logo, mas antes do retorno de Jesus, a Bíblia tem que ser cumprida, irmã. A Bíblia tem que se cumprir. Aleluia, porque se a Bíblia não cumprir, porque só Jesus mentiu. A Bíblia vai dizer em Mateus 24, 35, se não me engano: passará os céus e a terra, mas o que ele falou vai se cumprir. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, irmão. Aleluia, Jesus de Nazaré está mostrando que vai cumprir. E aleluia, o Espírito Santo falou assim: meu servo, muitos estão pedindo que Jesus volte, mas o Senhor está sendo longânimo conosco, porque ele falou, sabe o que, missionária Fran? Se ele voltar, irmão, o povo não está preparado. Eita glória, o que tem de pessoa, irmão, despreparado, pessoas que estão com a vida bagunçada, pessoa que está distante de Deus. Satanás está usando estratégia. O povo está desviado dentro da igreja, o povo está longe de Deus dentro da igreja. Outrora, meus irmãos, o diabo tirava o povo da igreja, aí os crentes iam atrás, os crentes falavam assim: olha, aleluia, volta para a igreja. Mas hoje as pessoas estão desviadas dentro da igreja. Eu vou mais longe, estão aprontando dentro da igreja, estão fazendo coisa errada dentro da igreja, estão trazendo pecado para dentro da igreja, estão fazendo o que não presta dentro da igreja. A ira
aleluia, o casamento está ruim. Eu não quero ser crente. Aleluia, muitas pessoas estão passando dificuldade financeira. Eu não quero Jesus. Muitas pessoas estão culpando Jesus pelo que está passando, irmão. Mas nós vamos aprender uma coisa com esse cego. Calma aí. Nós vamos aprender algo com esse cego. Aleluia. E o Espírito Santo falou assim, irmão, para mim: meu servo, antes do retorno de Jesus, haverá, escute, é profético, haverá uma grande aflição sobre a terra. E ele falou mais, que nós não estamos preparados. É Nilson? Elson. Eu vou aprender. Irmãos, nós não estamos preparados. Os crentes desta atualidade não estão preparados, missionária Franca, para o mal que há de vir na terra. Em 2019, eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo. Escute, irmão. O Espírito de Jesus falou: meu servo, está vindo aí um mal sobre a terra, e eu vou recolher muito dos meus. Eu vi o Senhor sentado no trono branco, via daqui para baixo, e eu vi, irmão, multidão de almas descendo o abismo, e poucas almas subindo. E eu comecei a chorar. Estava de joelho orando. Ele falou assim: meu servo, eu vou recolher muitos dos meus para não desviarem. Passados os dias, eu vi na televisão, no jornal, um monte de gente caindo nas ruas, sem fôlego, no mercado. E eu falei: começou. O que Jesus falou, Jesus, irmão, mostrou para muitos profetas. Eu quero te dizer que nada pode acontecer antes de Deus não revelar os seus servos profetas, irmão. O mundo está todo pelo que está acontecendo aí, mas nós evangélicos já sabemos. Quem sabia? Se alguma coisa vier, irmão, para atingir o povo de Deus, a igreja, o Espírito Santo que fala com a igreja, que jeita com a igreja, que intercede para a igreja, que usa a igreja, que derrama o poder da igreja, aleluia, que converte o povo do mundo, ele nos revela, irmão. E aí, passado os dias, eu fiquei sabendo do tal do Covid. E o Espírito falou assim: eu vou balançar a figueira, irmão. Os frutos podres vai cair tudo. E aí, antes do Covid, as igrejas não cabia de gente. Escute, não cabia de gente. E o Senhor falou: meu servo, está vendo essa multidão? Então, Senhor, eles me honram apenas com os lábios, mas seu coração está distante. Eu não conhecia esse versículo bíblico, é novo convertido, como o Senhor falou comigo. E quando veio o Covid, a igreja esvaziou. Muitos crentes voltaram mundanismo, voltaram a beber cachaça, voltaram à sensualidade, e não melhorou, irmão. De 2019 para cá, a sensualidade entrou nas igrejas. Eu não vou, aleluia, eu vou entregar o Espírito Santo. Eu não vou chamar o pregador Edgar Leite, porque ele é contra mulheres, homens sensuais, só mesmo. Porque isso aí é para o mundo, não é para a igreja. E eu vou pregar, irmão. A sensualidade não é para a igreja. A sensualidade é para o cimo das trevas. Nós temos que ser santos no olhar, no falar, no vestir. Muitos já me chamaram de velho. Deixa eu chamar você de velha, de velho. É melhor você ser, ter a aparência de velho, mas entrar no reino do céu, do que naquele dia eu e você chega lá e aleluia, ouvir só: eu não vos conheço. Aleluia, irmãos, aleluia. Nós que temos o Espírito Santo e tem pudor, nós, aleluia, que aceitamos Jesus, nós não podemos aceitar que a velha criatura venha reinar na nossa vida. Pede o Espírito Santo.
O que tem de mulheres sensuais, homens sensuais dentro da igreja, espírito de prostituição. Porque se nós olhar, irmão, com olhar de maldade para uma mulher, nós já adulterou com ela. E tem mulheres que estão fazendo isso. Mulheres que vai aqui, irmão, aí bota a Bíblia cobrindo, pega a palavra de Deus, bota para tampar. Verdade. Homens com as calças apertadas, faz aquele povo de rodeio. Esquisito, irmão. Nós vamos perseverar na santidade. Peça o Espírito Santo. Quando você chegar no espelho, se olha, olha como é bonito. Irmão, eu acho lindo uma pessoa que se veste bem. Os pastores não querem ensinar, aleluia, usos e costumes. Por quê? Porque eles não estão dando exemplo. Aleluia. E as pessoas estão trocando Jesus por um prazer. As pessoas estão trocando Jesus por tantas coisas. As redes sociais, mulheres que dizem ser crentes, sensualizando, colocam um louvor lá, sensualiza. Homens sensualizando. E por aí sucessivamente, esta geração não está preparada para o retorno de Jesus. Esta geração não está preparada para a aflição que advém na terra. Porque os homens se venderam. Os homens estão preocupados com dízimo, com oferta, e não estão preocupados com as almas que estão perecendo no engano, irmãos. Não estão preocupados com as vidas. Eu venho para cá, irmão, por amor a cada um de vocês. Não está preparada para o retorno do Senhor. Porque antes que Jesus volte, haverá uma grande aflição na terra. Mateus 24. Pode observar, pode ler lá, irmão. Voltando para o texto bíblico. Jesus de Nazaré, exercendo o seu ministério na terra. A Bíblia diz que as pessoas ficaram atônitas. Quem é este? Quem é este homem? Eis que um grande profeta tem se levantado na terra. E Jesus exercendo o seu ministério na terra, irmão. A Bíblia vai nos dizer que ele, os apóstolos, os discípulos, escute, os discípulos de Jesus, viu um cego e fizeram uma pergunta: mestre, quem pecou para que esse nascesse cego? Foi seus pais? Nós acabamos de ler. Foi seus pais que pecaram, mestre? A resposta de Jesus é: nem pecou seus pais, mas foi para que se manifeste nele a obra de Deus. Olha para cá. Aquele homem estava cego. Não era por causa do pecado. Quem sabe tem alguém aqui que está passando luta. Luta na família, luta na saúde, luta com o ente querido, nas drogas, na prostituição, escravizado pelo adversário. Quem sabe? Luta interna, externa. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que esse aí nascesse cego? Porque, irmão, quando a pessoa nascia com uma deficiência, antigamente, os homens religiosos diziam com certeza é consequência do pecado dos seus pais. Até nessa geração, na geração de vó, né? Diz quando um irmão deitava com o irmão, os filhos nasciam tudo aleijado, não é verdade? O povo tinha isso, né? Assim, ó, é pecado, aí ó, consequência do pecado dos seus pais. E isso aí, irmão, já era lá do princípio, desde a época de Jesus. Quem pecou, mestre? Para que esse nascesse cego? Ele falou: não foi seus pais que pecaram, nem ele. Foi para que fosse manifestado a obra de Deus. A luta que eu e você tem passado, irmão, não é porque Deus está nos castigando. Nem tudo é pecado, irmão.
tem consequência na nossa vida que nós passamos, não é pecado. Às vezes é Deus nos testando, às vezes é Deus trabalhando na nossa vida, às vezes é Deus trabalhando na nossa família. Sabe, você sabia que o ser humano ele só busca a Deus, a maioria só busca a Deus quando está na pior, quando está desempregado, quando está doente, quando está com problema na justiça para ir ser algemado? Ai, meu Deus do céu, vou buscar Deus. Irmão, ora por mim. Aí eu vou para a igreja. Aí depois que o negócio melhora, obrigado, Jesus, não quer nada com Deus. O povo, muitos tratam Deus como Aladim, né? Tem um tal de Aladim que coisa A. Aquele negócio lá e sai um gênio lá e você faz o pedido, depois joga para lá. Aleluia! Esse século nos dá um exemplo nessa noite, que nem tudo é pecado. Eu não sei como está a tua vida nessa noite, eu não sei o que você tem passado nessa noite, eu não sei como está a tua casa nessa noite. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus falou, nem ele pecou, nem os seus pais, mas é para que manifeste a obra de Deus. Observe, pode ler para você ver. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus fala, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu abro um parênteses aqui. Em João, capítulo 8, verso 12, vai dizer, eu sou a luz do mundo. Quem não está em Jesus, irmão, está em treva. Você já andou na escuridão? É difícil, né? É difícil. Aleluia. Nós conseguimos olhar o rosto dos nossos irmãos, o brilho do Espírito Santo nessa noite, porque há luz. Nós conseguimos cultuar, pregar, porque há luz. Vamos fazer um teste? Ó como ficou mais difícil. Ficou mais difícil, né? Assim é Jesus de Nazaré na vida do homem, irmão. Sem Jesus, o homem está perdido. Sem Jesus, o homem está morto em seus pecados. Ele falou, eu sou o caminho. Existem muitos caminhos aí, mas só Jesus é o caminho. Eu sou a verdade. Sem ele, o homem está na mentira, no engano. Outrora nós também estávamos em outros caminhos. Caminho da prostituição, caminho da bebida, caminho das drogas, caminho de tantos caminhos que há aí no que conduz o homem à perdição. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é a porta, ele é tudo em nossa vida, irmão.